Rodrigo, seja muito bem-vindo, né, a mais uma live aqui. Pode falar que você falou para a gente encerrar e começar de novo, só para poder ganhar mais tempo, né? Porque esse aqui, você pensou que ia perder seu tempo. A galera tava se ajeitando, eu quis dar um tempo para a galera se ajeitar e participar da live. Pois é, seja muito bem-vindo, tá bom? Como a gente havia falado aqui agora, a gente está começando uma live que a gente vai falar sobre criminologia e vai falar sobre criminal profiling também. A gente vai dar início agora com o perito criminal Rodrigo, vou deixar ele se apresentar e manda ver aí, Rodrigo, fique à vontade, meu amigo. Beleza. Galera, eu sou perito criminal aqui no estado de São Paulo, foi aprovado no concurso de 2013, sou professor por concurso público da Academia de Polícia, da disciplina de Criminologia, sou pós-graduando em Investigação Criminal, Psicologia Forense, sou professor de cursos preparatórios de Criminologia, Medicina Legal, Criminalística desde 2015 e estou aí junto com o Walker nessa live, nessa conferência fantástica aí. Show! Olha só, o Rodrigo também, né, tá participando, inclusive, da nossa conferência, né, que é a Conferência Online de Perícia Criminal. É uma conferência que tem a ideia de incluir as pessoas, né, para que as pessoas possam participar. É uma conferência, assim como as presenciais, só que ela é online para que as pessoas tenham condições de participar com um valor mais justo, mais em conta, né, até porque para que as pessoas tenham realmente como participar, né, que a perícia seja ao alcance de todos, né? E o Rodrigo, inclusive, está lecionando, vai participar com uma palestra lá de criminologia, né? O Rodrigo, então você já falou aí que é de São Paulo, já se apresentou, e eu preciso saber o seguinte, já para a gente começar a todo vapor aí, quem puder, não esquece de divulgar aí, já divulgar para as pessoas, né? Mas para a gente começar com todo vapor, do que se trata essa criminologia? Beleza, só mandar um alô para o Rodrigo da Perícia Criminal Brasil, o Fabrício que está aí, parceiro da perícia. Galera, vamos lá então. Muita gente confunde criminologia com criminalística. Se a gente for pegar a palavra criminologia, ela levaria a gente a confundir mais ainda com criminalística, porque etimologicamente, criminologia seria o estudo do crime. Só que quando a gente fala estudo do crime, é algo muito simples para poder detalhar o que realmente é a criminologia. Com o tempo ela se tornou um nome muito pobre. Só que a criminologia, como ela é uma ciência evolutiva e flexível, a criminologia que a gente estudava há 40, 50 anos atrás é uma criminologia totalmente diferente da criminologia que a gente estuda hoje. A criminologia que a gente estuda hoje ela vai ser diferente da criminologia que a gente vai ver daqui a 20 anos. Por quê? Porque as pessoas mudam, as formas de criminalidade mudam, as motivações para o crime das pessoas elas são diferentes. A gente tem um exemplo claro disso na criminologia ambiental chamada teoria das oportunidades, que a gente vê isso facilmente. Aquela velha frase que a gente brinca, né, Walker? A ocasião faz o ladrão. Muita gente, antigamente, como é que as pessoas se suicidavam muito? Tinha um componente no gás de cozinha, e esse componente no gás de cozinha era altamente letal. Então, era comum ter muito suicídio de pessoas utilizando gás de cozinha. Hoje em dia, você raramente vê suicídios envolvendo gás de cozinha. Quer dizer, a forma, o modus operandi, daquela seja da vítima ou seja do criminoso, ela foi mudando no tempo. Hoje nós temos tecnologias que fazem com que muitas pessoas matem e morram com o uso de arma de fogo, mas se a gente for pegar... Sim, com certeza. Esse não era o modus operandi que prevalecia mais. Bom, onde que eu quero chegar? Eu estou falando isso simplesmente para mostrar que a criminologia é uma ciência evolutiva e flexível. Só que é diferente da criminalística, Walker, a criminologia ela não vem estudar o crime basicamente após o crime, após a ocorrência do crime. Porque o nosso trabalho como perito criminal, a gente recebe um telefone quando algum crime acontece e a gente vai lá apurar os vestígios para tentar encontrar a autoria, materialidade e circunstâncias. A criminalística é isso, a busca pelos vestígios e análise técnica destes. Mas a criminologia, ela está preocupada com o crime muito antes do crime acontecer. Ela está preocupada com um antes, com um durante e com um após-crime. Como que ela faz isso? Ela estuda tudo aquilo que pode estar relacionado com o crime. E os 4 objetos principais que a gente tem na criminologia é o próprio criminoso que está ali. Então ela vem tentar entender qual que é a gênese, qual que é a motivação do crime. Se a gente for perguntar nessa live para cada um que está assistindo a gente, o que vocês acham que é a motivação do cara lá de Goiânia que matou e estuprou mais de 40 pessoas? O que você acha que foi a motivação do crime XY? Cada pessoa vai falar uma coisa. Provavelmente foi uma desorganização familiar que ele tinha na infância.
Mas eu acho Sim, que é um fator interno dele, um fator biológico. Mas eu acho que são fatores externos, o próprio ambiente familiar, a própria promiscuidade que ele viveu, o ambiente. Então, são vários fatores, inclusive endógenos próprios dele ou exógenos, que podem influenciar naquele indivíduo e motivar ele a cometer crimes. Bom, beleza. sim, Aonde a criminologia vai entrar aí? A criminologia é exatamente a ciência empírica, ou seja, que vai partir das observações e experimentações, que vai estudar as motivações daquele criminoso para que ele tenha cometido aquele crime. Então, se as motivações de 30 anos atrás são diferentes das motivações de hoje, a criminologia ela também precisa evoluir. Por isso sim, que hoje nós temos várias outras vertentes e os concursos públicos, eles cobram coisas diferentes. A cada concurso que tem criminologia, nós temos agora a prova do delegado da Polícia do Paraná com a política criminal atuarial, que é uma coisa nova, que pouca gente conhece. Né? E isso vai com o tempo. Mas ela estuda crime, estuda o criminoso, estuda a vítima. A vítima, se a gente for pegar, né, eu gosto muito de falar um pouco desse contexto histórico. Até antes da Segunda Guerra Mundial, a vítima ela raramente tinha voz em qualquer meio, em qualquer processo. Né? Então a gente teve uma evolução disso. Pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, apesar de todas as atrocidades, é lógico que foi uma coisa terrível, mas a Segunda Guerra Mundial também trouxe um olhar diferente para a vítima. E a vítima ela também pode ter uma relação muito próxima com o delito, com o delinquente. Por isso existe o estudo da vitimologia. A gente não sim, precisa ir muito longe. Quando a gente fala vítima, e o tema da nossa conferência online vai ser exatamente sobre a vítima de violência doméstica familiar, mas nós temos inúmeras vítimas que se relacionam com o autor. Nós não podemos esquecer da síndrome de Potifar, ou Potifar, sim, como alguns falam, né, onde a mulher, a história bíblica fala, não vou explicar exatamente essa história, mas onde, nesse caso, a mulher ela mente, né, falando que foi abusada por um autor, onde na verdade ela não foi para condená-lo, porque ela era de alta classe e ele nem tanto. Então, a gente precisa entender que o crime é algo complexo. Ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, esse crime, além da perícia, além dos vestígios da cena de crime, a gente precisa entender essas motivações do delinquente, a gente precisa entender qual é o delito que está envolvendo ali, qual é se a vítima tem alguma relação com aquele delito e qual é o meio que ele vive. Será que os controles, que a gente chama de controles sociais formais, será que os controles sociais também informais, que é a família, religião, os amigos, a polícia, que é o controle social formal, será que tudo isso não conseguiu tentar dar uma diminuída no crime? Porque a criminologia, Walter, ela jamais vai querer entender, jamais vai querer mostrar que o crime vai acabar. Ela nunca disse isso e nunca vai dizer. A gente sabe que o crime sim, faz parte de toda a sociedade. Na com Suíça tem crime, certeza. no Brasil tem muito mais. A gente é especialista porque aqui a gente tem muito crime. Aqui a gente sozinho consegue varrer mais de 100 países juntos no mundo. Então a gente tem que ser especialista nisso. Mas a gente tem que entender todas essas motivações, e eu vou fechar só essa primeira pergunta, Walter. Com tudo isso que a criminologia estuda, todos esses objetos envolvendo crime, as motivações, ela vem criar o quê? Mecanismos de prevenção e controle da criminalidade. Esse é o foco principal. Tudo que ela estuda, tudo que ela busca, ela tem que trazer alguma resposta positiva. E essa resposta é procurar, tentar criar meios preventivos, criar meios, formas onde a criminalidade ela possa ser cada vez menor e controlada. Sim, show. É isso aí. Com certeza a questão do crime ele se adapta, ele evolui e junto com isso a criminologia, né? Até porque a criminologia ela não é estática, né? Então ela realmente evolui junto, já que ele analisa justamente isso, né? Tanto a parte do criminoso, do autor, como da vítima, né? Como bem citado aí, né? E realmente isso faz com que se altere no decorrer do tempo. Mas foi muito bonito, muito legal o que você falou, só que aí fica uma dúvida. E o que seria então, já que você falou tanto dessa ideia da criminologia, da vítima, né, do criminoso, o que seria para a criminologia, desculpa, o que seria o crime então? Olha, que pergunta interessante. Show de bola. O Rafa está falando de explicação monstra, valeu, Rafa. Veja bem, o direito penal, vamos pegar o direito penal bem simples, que é o que a gente tem mais claro de definição de crime. Tripartite. Fato típico, antijurídico e culpado. Isso para o direito penal. Quando a gente traz para a criminologia, e aí eu já vou partir para algo diferente, porque nem tudo que é crime para o direito penal a gente vai considerar crime aqui para a criminologia. Porque nós temos conceitos de crime diferentes, por isso há variações diferentes.
Então, o Shekhar ele até fala que precisa ter uma incidência punitiva, massiva, em equipe de consenso. Eu não vou entrar nesse ponto detalhado, que a gente vai falar um pouco mais na live. Mas o que é crime para a criminologia? Ele é um fenômeno social, é um problema social, um problema comunitário. Veja bem, Walker, aqui no Brasil a gente sabe que o índice de criminalidade é muito grande. Por que algumas pessoas compram casas em condomínios? Por que as pessoas não podem sair de casa e deixar a porta de casa destrancada? Por que a gente tem que gastar dinheiro com câmeras de segurança, com cerca elétrica? Por quê? Porque as pessoas ficam aflitas com o delito. Elas sentem medo do crime. E isso muda toda a sociedade. Sim, muda a própria sociedade, muda as formas de investimento do governo. Então, isso é um grande problema social. Mas também, além de ser um problema social, é um problema comunitário. Porque o criminoso, ele nasce nessa mesma comunidade onde todos nós nascemos. Se ele nasce nesse mesmo bairro onde nós nascemos, nesse mesmo meio onde nós nascemos, isso também é um problema comunitário que nós, dentro do nosso controle interno, nós não estamos conseguindo controlar de forma tão efetiva quando ele sai dos limites. E aí a gente parte para o último problema, que seria a definição final, né, de criminologia, problema social, problema comunitário, e também é um problema individual. É um problema individual porque também está relacionado muito à parte interna daquele indivíduo. E o Brasil realmente ele gera isso, né? Ele não consegue passar, até porque isso é visível, né? Você vê isso diariamente, ele não consegue passar aquela sensação de segurança, né? Eu estive recentemente, inclusive, na Bolívia, e eu conhecia várias pessoas lá de vários países, inclusive, e eu estava conversando, eu e outro perito, com três pessoas lá, pessoas que a gente conheceu lá, e essas pessoas eram 3 mulheres, inclusive. E aí elas falaram o seguinte, a gente perguntou, mas você não tem receio de andar aqui na Bolívia, em La Paz, 10 horas da noite e tal? Só que uma delas era da Inglaterra e a outra era da Holanda, né? Se eu não me engano, 2 da Inglaterra e uma da Holanda. E elas falaram que não, porque elas não conseguiam ver aquela sensação de insegurança que pra gente era muito natural. Mas para elas, como elas nasceram em um local que isso é muito normal, deixar as portas abertas, andar 10 horas, meia-noite, voltar de festas 1 hora caminhando, para elas era absolutamente normal. Então, realmente, isso da sensação de segurança em relação ao crime, ela muda muito e o Brasil ela não propicia isso, né? Então, isso, tanto é que a gente não vê no Brasil, diferente de outros locais, aquelas casas apenas que estão ali sem muro, por exemplo, só com jardim na frente. Não é muito normal isso no Brasil, a não ser em condomínio fechado, né? Com certeza, sem dúvidas. E aí, para a gente mostrar como isso funciona na prática, Walker, essa relação, vou dar uma palhinha só do que a gente vai falar na conferência, mas só para a gente entender o quanto a criminologia ela pode influenciar positivamente. Tá me ouvindo, Walker, beleza? Sim, estou ouvindo. Tá, beleza. O quanto a criminologia ela pode influenciar nas políticas públicas e até mesmo em proposições jurídicas do direito penal. Vamos imaginar o caso de violência doméstica e familiar. Só para a gente pegar alguns números que a gente tem aqui. Cerca de 90% a 95% dos crimes não são reportados, que é o que a gente chama dentro da criminologia, de forma geral, de cifras negras, ou zona oculta, onde aqueles crimes não chegam até conhecimento das autoridades. Mas a gente já parou para pensar por que esses crimes não chegam ao conhecimento das autoridades? Será que há outros motivos anteriores envolvendo isso? E aí a gente vem partir para outros lados da criminologia, que é exatamente mostrar a sobrevitimização secundária, o drama que as vítimas sofrem ao chegar na delegacia, e o escrivão de polícia, o policial que estiver lá, tratar aquele crime de estupro, por exemplo, como sendo mais um crime. E a gente tem um seriado que mostra isso muito legal, um seriado fantástico, eu recomendo para a galera que está assistindo aí, chamado Inacreditável, onde a vítima ela é forçada a mentir pelo próprio sistema criminal. Muito bom. Sim. Pelo próprio sistema criminal, aquela rotulação que existe da própria sociedade, falando que ela é mentirosa, o pessoal se afastando dela, a justiça criminal colocando na mídia que ela é mentirosa. Então ela por si só não consegue resistir a tanta pressão. E isso, histórias passando adiante, as pessoas vão ficando desmotivadas. Elas vão cada vez mais alimentando o que a gente chama de cifras negras. Então, só para fechar essa questão da violência doméstica, quando a gente compara criminologia com direito penal, um exemplo prático, a gente pode, que nem eu falei esses números aí, 95% não é reportado. No Covid, 30% aqui em São Paulo aumentou, no Rio de Janeiro aumentou 50% a violência doméstica.
A criminologia ela vai chegar à seguinte questão. O questionamento da criminologia em cima da violência doméstica é: quais são os fatores que contribuem para o aumento da violência doméstica? Perfeito. Ela vai começar a questionar isso e interdisciplinarmente, com o apoio da psicologia forense, com o apoio da psicologia forense do Léo que está assistindo, com o apoio de várias outras ciências, sociologia criminal, ela vai tentar explicar o que motiva esse aumento da... Então, ela é uma ciência explicativa, porque ela vem explicar as motivações do aumento da violência doméstica. Aí, isso vai chegar até o que a gente chama de política criminal. Política criminal é a ponte que liga a criminologia ao direito penal. A política criminal ela vai fazer o quê? A partir dessa explicação criminológica, ela vai criar ações e estratégias para diminuir a violência doméstica familiar contra a mulher. Então, ela vai propor as ações, as táticas. O que a gente vai fazer realmente para diminuir a violência doméstica familiar? E isso vai chegar até o direito penal. Quando isso chega no direito penal, é um momento fantástico, onde isso pode ser convertido em leis. Quer ver exemplos que a gente pode ter na prática disso? No artigo 10A da Lei Maria da Penha, hoje a gente tem que o próprio policial ele pode ser responsabilizado se ele ficar perguntando a mesma coisa para a vítima de violência doméstica familiar, várias vezes a mesma pergunta. Porque ela vai ter que reviver tudo aquilo, aquele estupro. Ela custa contar a história uma vez, e o policial chega e pergunta várias vezes. Então ela tem que voltar naquele momento. Então o policial agora ele pode ser responsabilizado. A lei está protegendo ela. Por quê? Mas isso partiu basicamente do direito penal? Jamais. Isso partiu de outros estudos que envolvem a própria criminologia. Medida protetiva, quantas pessoas falavam, mas a Lei Maria da Penha não serve para nada, porque a Lei Maria da Penha, ninguém respeita a medida protetiva, beleza. Agora a gente vem com recrudescimento, que a gente vem com pena mais pesada, pode ser detido agora, antes não podia. Então, a criminologia ela vem estudar todos esses fatores que podem estar motivando o aumento da criminalidade. Só para fechar essa fala, Léo, a Lei Maria da Penha ela é de 2006. Muita gente fala, pô, mas depois que surgiu a Lei Maria da Penha, a criminalidade ela aumentou muito. A gente vê índices de criminalidade contra a mulher, violência doméstica familiar contra a mulher, apesar do feminicídio fazer parte agora do homicídio qualificado, apesar de outros fatores, a gente vê um aumento da violência doméstica familiar contra a mulher. Será que a lei, então, ela teve um papel contrário? Será que a Lei Maria da Penha, que vinha para proteger a mulher, ela vem com um papel agora para ir contra a mulher? Na verdade, a resposta é que não. Simplesmente as mulheres, por ter mais conhecimento da lei, elas estão criando mais coragem e reportando mais os crimes às autoridades. Com isso, a gente tem uma diminuição das cifras negras e, claro, com o aumento dos registros, a gente tem um maior índice aí, mas porque elas estão conhecendo e criando mais coragem. Sim, com certeza. E assim, acaba gerando um aumento na divulgação, na comunicação, de que elas têm voz ativa, que elas podem reclamar os seus direitos e que elas podem falar que elas são vítimas, né? Se antes você não tinha nada a seu favor, como é o caso, eu também sempre indico sobre Inacreditável, Unbelievable, que é muito legal justamente isso. É você revitimizar, que foi o que o Rodrigo acabou de falar, inclusive, a vítima, e o pior, né, você fazê-la assumir algo que ela não fez, que é esse caso exclusivo, por exemplo, lá de Inacreditável, né? Então é muito interessante isso, eu sempre indico também, e eu acho que vai mudando, e foi o que você falou. A criminologia ela trabalha tanto na ação reativa quanto preventiva, né? Então ela vira um círculo ali, um círculo importantíssimo para a perícia, para a área penal, né? Para o próprio judiciário, porque isso você consegue prever lá na frente o que você já analisou de forma reativa, né? Com certeza, e não só a gente está dando exemplo Maria da Penha, um caso mais específico, mas, por exemplo, a nossa Lei 9.099, ela tem uma forte base nos estudos criminológicos, mostrando que a vítima ela pode ter mais participação. Walker, imagina a seguinte situação, o indivíduo está bêbado, ele pega o carro e bate no portão da sua casa, destrói a frente de sua casa, você tem um prejuízo de 60 mil reais. Eu pergunto a você, se você só tem duas escolhas, você prefere que ele repare o dano a você, arrume aquele portal, ou você prefere que ele seja preso simplesmente? Você tem só uma escolha. A maioria das pessoas, elas vão escolher o quê? O que você escolheria, Walter? Reparar o dano. Com certeza. Então, 95% das vítimas, elas têm o direito de escolher o que é melhor para elas, porque foram elas que sofreram dano, e não o Estado se sobrepor à vontade da vítima. Isso tem acontecido cada vez mais, mas também com estudos criminológicos, mostrando que a vítima tem mais
direito. É essencial a indenização e a reparação do dano, que é o que a gente parte com uma justiça que a gente chama de justiça restaurativa. O mais importante não apenas é simplesmente pegar o delinquente e prender ele, não é essa a ideia principal, mas sim resgatar também aquele dano que foi ofertado àquela vítima. Beleza? Com certeza. Rodrigo, eu acho que a gente já respondeu a maioria das perguntas que fizeram aqui, inclusive, né, sobre os casos. Eu queria agora que você falasse um pouco do que exatamente, como que você vai abordar rapidamente lá na conferência, né, porque a sua parte é de criminologia envolvendo violência doméstica, né? Então, o que você vai abordar lá nessa conferência que vai acontecer em breve? Exatamente. Nessa conferência eu vou mostrar, eu já começo mostrando um contexto histórico, porque desde muitos anos a gente sempre ouve falar de crime, a gente quer saber qual crime que é, quem é o cara que prendeu. Poucas vezes a gente quer saber quem é a vítima. Então, a vítima ela começou a ter voz pós-Segunda Guerra Mundial, mas antes disso, nós tivemos outras fases que a vítima passou. Por exemplo, a gente mostra que a sociedade evoluiu quando a gente mostra que nós não precisamos mais fazer justiça com as próprias mãos, que inclusive o próprio direito penal ele pune quem faz o exercício arbitrário das próprias razões. Antigamente não, o que a gente chamava de justiça privada, a própria vítima que tinha sofrido algum dano, que tinha sofrido algum crime, ela poderia fazer justiça com as próprias mãos, estava tudo certo. E aí, com o tempo foi passando, a vítima foi evoluindo, o Estado foi tomando conta da situação, até chegar um momento pós-Segunda Guerra Mundial, que a vítima, sim, ela começou a ter um cenário importante ali. E a partir disso foi surgindo vários estudos, né, mostrando não apenas querendo ouvir a vítima, mas também entender a vítima, o quanto ela tem relação naquele delito. Eu mostro isso de forma clara no nosso artigo 59 do nosso Código Penal. Quando o juiz ele vai dar a dosimetria da pena para o indivíduo, uma das coisas que ele leva em consideração é exatamente o comportamento da vítima. Então, o comportamento da vítima ele tem uma relação direta com a pena que aquele indivíduo vai sofrer. Um exemplo na prática disso é o próprio homicídio privilegiado. Pô, se tu chega numa cena na tua casa, você pega um cara estuprando tua filha, você vai lá e mata aquele estuprador. Sua pena não vai ser igual de um homicídio simples, de um homicídio qualificado. Uhum. Por quê? Porque você agiu num momento de forte emoção, num momento de forte emoção, enfim. Exatamente. E aí, sua pena vai ser um pouco menor. Mas perceba que vamos colocar entre aspas, não me batem, pelo amor de Deus, mas a vítima, entre aspas, que foi morto, o estuprador que foi morto, aquele indivíduo que foi morto, ele teve um papel muito mais grave do que o próprio indivíduo que acabou matando ele. Por quê? Porque ele foi o grande causador daquele delito. Então, a vítima mais para o delinquente. É uma vítima que tem ali um papel muito forte para aquele delito acontecer. E não só isso, os casos de legítima defesa e vários outros casos, mostrar o quanto a relação da vítima com o delito, isso a gente chama na criminologia de vítima dogmática, o quanto a vítima pode influenciar em um determinado delito e quanto, em muitos casos, a vítima não tem papel nenhum e outros já têm, a vítima dogmática vem estudar isso. E a gente vai mostrar ao longo da história o quanto a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, o quanto ela foi começando a ter mais voz na sociedade com o surgimento de leis, com os estudos criminológicos que foram cada vez mais dando força à mulher, né? Algumas leis mudaram com forças mais rígidas contra os criminosos, outras nem tanto, mas de certa forma a criminologia vai mostrar exatamente esse desenvolvimento até chegar nos dias de hoje, com as leis que a gente tem hoje e as formas de proteção que a mulher tem, tudo isso envolvendo os estudos criminológicos. Show, Rodrigo, parabéns, que explicação muito boa, por sinal. Por isso, agora você entende por que eu te indico para as pós, né, cara? Porque você é fera, entendeu? Mas você lembra que você receber elogio do Léo aí é um grande prazer. Com certeza, a gente sabe o quanto o Léo é um cara fera aí, um cara de nome em todo o país aí. Um abraço pro Léo também. Com certeza, com certeza. Ele também vai estar mandando muito bem aí, eu vou estar aqui assistindo. Com certeza, realmente uma explicação muito boa e vindo também os parabéns do Léo, realmente faz uma diferença grande. Eu vou desconectar agora o Rodrigo, ele vai ficar aqui em off. Se tiverem algumas perguntas aí, podem fazer também para o Rodrigo, ele vai estar aí nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar o tempo aqui, né, para você nessa participação. Será sempre muito bem-vindo e tá de parabéns mais uma vez, tá bom, Rodrigão? Um abração. Só para a gente fechar então, Walker, a primeira conferência a gente falou de criminologia geral. Essa a gente vem colocar um pouco mais prática na criminologia. Então, o pessoal que gostou da primeira conferência, essa tá muito melhor, galera. Então se inscreva aí e vamos junto. Um abraço, Walker. Beleza, abração, viu?
Que isso, obrigado você, abração. Nosso amigo Leonardo. Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez. E agora é com você, meu amigo. A gente estava falando aqui sobre criminologia, como que isso interfere no dia a dia, né? O Rodrigo vai falar, inclusive, desses assuntos voltados à violência doméstica, né? E aí eu preciso saber de você, já entrando nesse contexto, já para a gente dar continuidade, o pessoal ficar a mil aqui agora. Resumidamente, o que seria, então, esse criminal profiling, né? Inclusive, eu estou dando aula em uma pós também, que é de criminal profiling. Eu sei que você dá aula desse assunto, né? Então, explica pra gente aí, resumidamente, para os que estão entrando agora e que não conhecem, não sabem, o que seria esse criminal profiling, esse nome em inglês aí, o que seria isso pra gente aqui, o que estuda o criminal profiling? Bom, primeiramente, boa noite, Walker, e aos outros participantes que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Parabéns ao Rodrigo. Rodrigo, cara, eu fiquei seu fã, bicho. Que explicação baita. Cara, eu fiz pós, lato sensu, meu mestrado também pega, criminologia. Nossa, muito bom, muito didático, excelente profissional, parabéns mesmo. Bom, o Criminal Profiling, ele trabalha de que forma? Ele faz uma construção virtual de um perfil psicológico relacionado a questões físicas, sociais, psicológicas de uma pessoa que comete crime. E qual que é a função disso, Walker? E a todos que estão assistindo? Orientar as investigações com auxílio das ciências comportamentais e, com isso, ajustar estratégias para poder criar um perfil e recomendar àquele que está investigando que tipo de pessoa que pode ter cometido esse crime. Sim, é importante citar aqui, Walter, que o Profile Criminal está muito ligado à psicologia, no que nós dizemos de psicologia investigativa. No Brasil, isso ainda não está tão avançado. Alguns estados já trabalham com isso, Goiás já trabalha de uma forma lenta, porque eu trabalho com o Dr. Ciro, que é um psiquiatra me auxiliando, e, se eu não me engano, o estado do Rio Grande do Sul, se eu estiver enganado, e Santa Catarina já tem alguns trabalhos também. 3 pontos importantes no criminal profile, ou profile criminal. Primeiro, o que se passou na cena de crime? Segundo, por que razões esse acontecimento aconteceu nesse lugar e com essa vítima? E terceiro, que tipo de indivíduo pode ter feito esse crime? Esses 3 pontos são muito importantes. Por isso que o Profile Criminal, ele não tem uma formação específica. Se alguém perguntar assim, eu sou biólogo, pode ser o Criminal Profile? Pode. Eu sou psicólogo? Pode. Eu sou médico? Pode. Sou assistente social? Posso. Pode. Não tem, até hoje, uma designação de ordem laboral que tem que ser um profissional específico. Qualquer pessoa que entenda de comportamento humano e que faça os seus estudos. E é importante citar aqui, Walker, que o Criminal Profile surgiu na década de 70 com John Douglas no FBI. E aí eu cito uma série muito boa, chama Mind Hunter, que fala do John Douglas, né? O primeiro episódio fala dele tentando negociar numa cena ali. Sim, sim. E eu já trabalhei numa cena parecida. Inclusive negociando a cena que deu errado, né? A primeira cena lá dele. E aí que surgiu, inclusive, o interesse dele de estudar o perfil dessas pessoas, desses criminosos, para ele poder antecipar, né? Justamente essa ideia, né? De poder antecipar o crime, antecipar o que pode acontecer, ou descobrir dos casos em série, por exemplo, né? Exatamente, o Walker, ele foi muito criticado. E eu falo uma coisa para você, eu também já fui muito criticado. Já passei um pouco pelo John Douglas, já passou. Ele foi criticado por delegados, falar assim, eu não preciso de psicologia, não, você vai botar divã em local de crime. Não é isso. Não é colocar divã no local do crime, porque até alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, acreditava-se que todo crime tinha que ter elemento físico para poder encontrar a autoria. E o Rodrigo colocou aqui questões muito importantes da criminologia, que se casa com a criminologia, com a psicologia investigativa e criminal profile, de que há elementos subjetivos na prova do crime que você não consegue detectar no laboratório, você não cata depressão, ansiedade e coloca ali. Com certeza. Medo, né?
Exato. Você consegue, perante uma teoria de comportamento que é aplicada a todos os seres humanos, apontar uma possível pessoa. E só fazer uma ressalva, o que o John Douglas fez, eu já faço desde 2009 dentro da Polícia Militar. Eu sou professor convidado lá e dou aula de psicologia criminal aplicada a gerenciamento de crise. E já participei de negociações com pessoas suicidas e nós tivemos êxito. De todas as negociações que eu fiz com o pessoal do BOP, não tivemos nenhum óbito. A minha orientação foi como conduzir o negociador naquela questão específica que é papel do Profile Criminal. Um outro ponto importante também, o Criminal Profile ele trabalha com assimilação de dados. Então nós precisamos pegar o relatório do médico legista, o relatório do perito criminal do local do crime, pegar as oitivas que foi feitas dentro da delegacia, olhar aquilo ali e ver dentro do banco de dados que tipo de pessoas que cometeram esse tipo de crime, para ter uma classificação. Por isso que a estatística, ela casa muito bem com essa ciência. E aí, nós vamos basear o quê? Qual a cronologia dos fatos? Vou citar um exemplo aqui. Em geral, crimes cometidos por homicidas seriais, 2 a 3 semanas antes, esse homicida serial ele teve um episódio de ansiedade muito grande. Por quê? Porque o homicida serial, ele não mata uma vítima, ele mata um conflito que ele tem dentro dele. Ele não conhece as vítimas que ali estão. Então ele vai matar uma mulher, uma criança, ele vai matar alguém que representa o conflito dele. Igual um alcoólatra, quando ele tem uma situação de ansiedade e procura o álcool para poder sanar a ansiedade, o homicida serial, ele procura o crime para poder diminuir isso. E no caso que eu trabalhei, tive a honra de trabalhar, não vou falar prazer porque não foi prazer, mas foi a honra de trabalhar com o Dr. Eduardo Prado, aqui em Goiânia, no caso do Thiago. O Eduardo, inclusive, já aproveitando esse ensejo, ele foi convidado para uma live e ele aceitou. Inclusive, em breve, a gente deve ter uma live também com o Eduardo e quem sabe a gente já não marca de você participar também para a gente poder fazer um bem bolado, vai ficar muito interessante, viu? Perfeito. Eu não fiz o perfil psicológico do Thiago, foi feito na Junta Médica do Estado de Goiás. Por quê? No dia antes de ser capturado, eu me reuni com o Dr. Eduardo Prado e com outros delegados, nós discutimos ali que tipo de pessoa poderia ter cometido o crime. Uma vez ele sendo pego, foi pedido a avaliação. Mas no segundo momento, essa avaliação ela foi não recomendada, uma avaliação psicológica, em virtude da gente querer mais elementos cabais das provas do crime. Por quê? Corria o risco dessa avaliação traçar ali um perfil de que ele poderia ser inimputável. E aí você colocar numa medida de segurança cautelar. E havia um risco. Haja visto, Walker, que em Goiás, nós ainda não temos um hospital de custódia para poder colocar que as pessoas cometem crimes e são acometidas de um transtorno mental e são colocados em espaços conveniados. Em segurança, nós sabemos que não é possível ser feito de uma maneira eficaz. Não porque o Estado não quer, mas porque há várias variantes aí. Então, nós conseguimos, nesse momento, aplicar a abordagem. E um outro ponto importante também, que quando trabalhamos com isso, nós trabalhamos com o aspecto geográfico. O que é isso? Nós temos um programa hoje, chama Dragonet, que eu utilizei no caso do Thiago, que seria, nós colocamos no Dragonet as evidências que são semelhantes em vários locais do crime, em determinada localidade, e perante uma perspectiva de psicologia ambiental, nós sabemos que a pessoa ela consegue traçar alguns caminhados, ela consegue caminhar de acordo com o local, se ela conhece ou não. Então, aí nós traçamos zonas quentes e zonas frias, e colocamos assim, essa pessoa provavelmente ela trabalha ou mora nesse local, e ela faz esse deslocamento. Então, o Geographical Criminal, ele foi desenvolvido aí por um dos grandes cientistas e psicólogos dessa área do Profile Criminal, que é o David Planter. Ele tem um programa específico, nós hoje, quando solicitado, nós utilizamos também em algumas investigações. E o local do crime, a coleta de evidências, a análise do corpo, a análise da vítima, ela é primordial. Existe aí uma premissa de que o corpo, ele fala. O corpo fala o crime. Ele fala. As lesões que estão,
se elas são localizadas em determinado local, o tipo de lesão, se ela é poquitória, se ela é contundente ou não, ela transmite ali a subjetividade daquele sujeito que cometeu o crime. E a partir de então, nós podemos passar alguns traços de personalidade, principalmente quais tipos de crime. São todos? Não. Mas, em geral, homicídios que têm autoria desconhecida, que têm mesmo modus operandi, situações que envolvem incêndios e explosões em série, situações que envolvem atos de tortura, atos sádicos, assaltos ou roubos que envolvem o mesmo modus operandi, situações que envolvem suicídios em série, uma determinada cronologia de tempo que utiliza uma mesma modus operandi. Aí eu cito, por exemplo, a questão da baleia azul, que a gente pode traçar a partir do momento que jovens cometem o mesmo tipo de crime com o mesmo instrumento e uma mesma oportunidade, a gente pode citar um mesmo tipo de motivação. E estupros, né? Estupros, principalmente estupros contra crianças e adolescentes. Sim. E é preciso analisar isso. O que eu queria perguntar é essa análise, né, da Criminal Profiling. Você falou que qualquer um pode fazer. Essa análise psicológica, né, envolvendo estupro, né, envolvendo crianças, ela deve ser feita por psicólogo ou ela pode ser feita por qualquer profissão? Como que está sendo feito aqui em Goiás? Explica um pouquinho para a gente aí, Leonardo. Tá, Walker, hoje em dia... Só um minutinho. Só um minutinho. Parece que estava dando uma travadinha aí do Leonardo, né? Na conexão do Leonardo. Ele está um pouco, para mim aqui um pouco travando, mas eu estou ouvindo bem, ainda para mim está tranquilo. Aproveitar quem perguntou se a gente vai deixar salva, tá? A gente vai tentar deixar salvo, inclusive postar também lá no YouTube. Mas para isso a gente vai fazer igual da última vez. A gente quer a ajuda de vocês. Já clica no aviãozinho aí, manda para umas 5 pessoas aí de seus contatos, para a gente poder ter um maior número de acessos aqui. E aí a gente salva essa live lá no YouTube depois e manda o link para vocês, tá bom? Vai lá, Leonardo, conta aí para a gente um pouco sobre isso, sobre como é aqui em Goiás, essa análise, principalmente quando envolve casos... com criança, né? Como que é feito isso aí? Tá, esse trabalho, hoje em dia, ele é feito perante uma perícia psicológica. Então, apenas um psicólogo formado em psicologia, com registro, um CRP, ou seja, uma psicologia pode fazer. Como que é feito? A primeira coisa, nós recebemos uma requisição de exame por parte de uma autoridade policial judiciária para ser feita essa perícia. Chega até nós os inquéritos e chega até nós os processos, nós fazemos um estudo e ali nós traçamos as estratégias. Dentro do Instituto Médico Legal, nós marcamos dia e horário. Os acompanhantes dessa criança são entrevistados de forma separada da vítima. Por quê? A gente verificar se há uma alienação perante essa criança por contar um fato falso ou não. Sim. Nós utilizamos hoje uma técnica que chama NHICD. Essa técnica, ela é entrevista investigativa cognitiva. Nela tem uma acurácia de 70% a 80% em termos de veracidade no relato da criança. Então, nós trabalhamos primeiro com o conceito de verdade e mentira com essa criança. A partir de que idade? A partir da idade que ela começa a falar. Se ela é mais pequenininha, eu trabalho com brinquedos. Se ela é maiorzinha, eu trabalho com a verbalização e uso testes. Eu faço essa entrevista ela é gravada, depois ela é degravada dentro de um estúdio, lá dentro do Instituto Médico Legal, aonde eu vou falar os pontos que fala convergências de falas dela com o fato em si, olhar se ela, de fato, a emoção dela, gestual, de microexpressões, linguagem e o contexto que ela fala é coerente com aquilo que foi denunciado ou não, e em que momento que isso pode ter destoado ou não. É interessante que nesse momento, às vezes a gente descobre falsa denunciação caluniosa de crime, somente envolvendo pessoas que tiveram um relacionamento e ali não deu certo e ela quer acusar uma pessoa de uma falsa denúncia de crime. Nós conseguimos ver isso também. Isso é importante porque o Rodrigo deixou aqui aberto um ponto muito importante na análise da vítima. A justiça, ela não age com vingança. Quando eu entro para uma avaliação psicológica forense, você também, Walker, por mais que você fique comovido numa cena de crime, eu também na escuta de uma vítima, eu não estou ali para fazer justiça com as próprias mãos. Sim, com certeza.
para poder validar, bater o martelo. Eu estou ali para apurar fatos. O juiz, ele tem um poder discricionário. A ele é dado o poder de livre convencimento. E aí é importante falar para todos que estão assistindo aqui, essa carreira na área da criminalística, criminologia, ciências forenses, ela demanda muito de maturidade mental. Eu não posso ver meu pai, minha mãe, meu amigo, meu irmão ali. Eu estou vendo um fato. Se isso começa a me importunar, eu vou procurar ajuda para poder resolver isso. Então, quando eu reúno esses fatos, eu coloco isso no formato de laudo psicológico, nós seguimos um formato do Conselho Federal de Psicologia, e coloco à disposição da polícia científica e com os requisitantes que foram dados. Sim, com certeza. Ali a gente não tá para ser parcial, né, Leonardo? A gente está ali para ser imparcial. Isso é importante mesmo na nossa atividade e realmente esse trabalho, inclusive, que você faz, ele realmente tem que ser parabenizado, né? Porque na verdade, mesmo que você blinde de todas as formas, você trata ali com crianças que estão contando cenas, contando como aconteceu, coisas delicadas, sensíveis, só que ainda em detalhes. Então é realmente algo que espanta muitas pessoas, né? Que causa uma ligação sentimental muito grande. Então realmente a gente tem que, assim como no local de crime, que eu vou realizar aquela análise naquele local, a gente precisa se desprender desse lado emocional e trabalhar como profissão ali, né? E eu acho muito interessante isso que foi dito pelo Leonardo sobre fazer essa análise, né? Por exemplo, de uma criança ali separada do responsável, dos pais, porque às vezes os próprios pais ou responsáveis podem estar ligadas e muitas vezes estão ligadas nesse crime, seja para proteger um marido, seja para proteger um padrasto, seja para proteger alguém da família. Então isso é importante, né? Fazer essa análise separadamente, né, Leonardo? Exatamente. O Rodrigo deixou aqui um ponto muito importante na análise da vítima no local. A vítima, ela fala sobre o criminoso, seja ela morta ou ela viva. Quando vai se investigar um crime, nós temos um tripé do crime, da investigação criminal. Primeiro, oportunidade, situação que aconteceu. Segundo, meios, a forma como foi executado, o tipo de arma, o modus operandi. E terceiro, o motivo. O motivo é o mais difícil, porque é de ordem subjetiva. Eu não tiro foto de ansiedade, eu não tiro foto de depressão, eu não tiro foto de frustração. Eu analiso pessoas que têm esse tipo de sentimento. O perito criminal analisa fatos físicos. No local de acidente de trânsito, ele vai ver ali arrastamento, quanto o corpo foi arremessado ou não, né? A questão da deformação do carro ali. O médico legista, olha, o tipo de ferimento, o tamanho do ferimento, o que provocou isso. A psicologia ela vai trabalhar com os aspectos psicológicos do crime. E se tratando especificamente do aspecto sexual, a gente sabe que a grande parte dos fatos que envolvem violência doméstica, o maior causador é uma pessoa ligada à pessoa. Tanto estupro de criança quanto estupro de adultos. Isso está em relatórios do Fórum Nacional de Segurança Pública. Isso demonstra o quê? O crime sexual tem a ver com afeto, tem a ver com contato. Então aquela história do homem do saco, o cara que passou na rua, parou um carro, botou um capuz preto, parou um gol preto e levou, isso daí muitas das vezes é furado. Quando eu ouço isso de um adolescente, eu começo a suspeitar se ela não está acusando uma pessoa falsa. Porque, na verdade, há uma relação. E muitas das vezes, o acusado, o meio dele não é a arma, é o verbal. E aí, Walker, eu vou falar de duas situações que envolvem o segredo da vítima. Até citando o caso do João de Abadiânia. Que muitas pessoas falam, isso não aconteceu, como é que as vítimas ficam caladas? A vítima fica calada por duas coisas. Ou suborno, ou porque ela ganhou algo que gratificava, ou ameaça. E nós, sob situação de ameaça, não podemos ficar calados anos e anos. Então, Com certeza. Muito importante abordar isso. E o não falar da vítima, quando uma criança está ali na minha avaliação e ela não fala, e o delegado fala, mas não falou nada. Eu falei, isso é muito. O não falar me diz algo que está por trás e está segurando uma informação. Sim, até porque quando a pessoa é vítima, ela quer solucionar, ela quer descobrir, né? Quando ela é vítima, ela quer expor aquilo para demonstrar o que aconteceu, né? E se tem algo envolvido sentimentalmente, uma pessoa próxima, ela acaba não tentando ocultar essa informação, ou como você falou, né? Tentando colocar a culpa em outra pessoa, né? A ideia do saco preto, a ideia do cara do Opala preto, né? Que foi muito comum isso por causa de novelas anteriormente. E aproveitando já
fazer uma pergunta muito interessante do Rafael aqui, o perito criminal aqui de Goiás também. Ele fala o seguinte: o estudo da vítima pode auxiliar no diagnóstico diferencial de casos de suicídio? Pode. E aí, Rafael, um abraço a você também. Isso aí, a gente vai utilizar uma técnica que hoje o Instituto Médico Legal e eu e o Dr. Ciro estamos utilizando, chama autópsia psicológica. É uma técnica que não é fácil. Como nós fazemos? Nós levantamos o perfil perante as evidências físicas que a pessoa tinha em vida. Então, nós vamos primeiro analisar como que era o quarto da pessoa, a casa da pessoa, os gostos que ela tinha, os tipos de assunto que ela tratava em rede social, as pessoas que ela relacionava. Quando nós abordamos todos os assuntos que diz respeito à vida dela, atividade de vida diária, as postagens, principalmente a rede social hoje é um grande mecanismo de investigação, nós possamos ver se ela tinha ou não uma intenção de poder tirar a própria vida. Eu estou trabalhando em um caso aqui agora que eu estou auxiliando justamente isso, o Ministério Público, a estar diferenciando naquele ponto se aquela pessoa poderia ter uma motivação ou não para o suicídio. Porque o suicídio, ele não é cometido por um prazer pela morte, ele é cometido por um desejo de tirar o sofrimento. Por uma questão instintiva, evolutiva, Darwin, Lamarck já falava isso pra gente, nós temos a tendência a prevalecer na vida. Ninguém quer a finitude da vida. E quando a pessoa coloca, né? Uma solução, ela quer a solução. O suicídio é a solução, não é o prazer. E nós conseguimos, sim, apurar e colocar para os peritos e para os delegados de polícia a possível motivação daquele ato. Sim, realmente é aquela que a gente fala que ela tenta matar o sofrimento, matar a dor, né? Não ela mesma, mas o modo como que ela encontra é isso, né? Eu vou até postar, depois que terminar a live, eu vou postar um vídeo que eu já postei anteriormente, que é interessante, que fala justamente sobre esse assunto, né? Nossa, parabéns pela explicação, Leonardo. Mais uma vez, foi um show de aula, um show de palestra, assim, dessa live, né? E, inclusive, o Léo gravou, né? Eu falo Léo porque é íntimo meu, que é amigo meu mesmo, então eu vou continuar chamando de Léo. O Léo, inclusive, gravou sobre criminal profiling na conferência online de perícia criminal. Quem não fez inscrição, já aproveita e faz a inscrição. A gente colocou super acessível. Inclusive, a gente até parabenizar, né? A gente não fala muito isso. Mas na live, como não fica salvo muitos casos, e eu vou cortar quando colocar no YouTube, a gente dedicou, né, a gente doou nossas palestras na última vez, né, justamente para algumas casas de caridade, e a ideia é essa, a conferência ela tem esse intuito, né, social de ajudar as pessoas. Então, quem não fez inscrição, faz inscrição. O Léo tem uma palestra muito boa lá, importantíssima, né? E eu queria só que você citasse um caso de que você usou um perfilamento criminal, um pouco mais sobre o caso rapidamente, a gente tem só alguns minutinhos, que você tenha trabalhado, pode ser o caso do Thiago, o Rick, ou algum caso que você possa citar para a gente. Tá, o caso do Thiago foi um caso que eu trabalhei junto com o Dr. Eduardo Prado, eu já era amigo dele antes, e ele me chamou, a gente começou a conversar, e dentro desse trabalho de perfilamento, a primeira coisa que a gente viu era em que locais que estava sendo cometido o crime. A gente viu que tinha uma região central e uma região noroeste, não, sudeste de Goiânia estava sendo cometido. A partir desse momento, esses crimes se concentravam nesses locais. Eu falei para o doutor Eduardo, ele comete o crime aqui porque ele conhece a região tem que ser familiar a ele, ou ele trabalha ou ele mora nessa região, ou é algo aqui parecido. Segundo ponto que a gente viu, ele só matava com um tiro. Ou seja, em alguns casos ele roubava. Aí a gente procurou qual que é a assinatura do crime. E aí eu conversei com a doutora Aline Lobato, que é da Paraíba, que me ajuda muito nos perfilamentos. Muito conhecida também. Muito boa. E eu discutindo com ela, falei assim, Aline, ele não deixa nada no local. Eu falei assim, mas tem uma característica que está muito presente. Qual que era? Ele chamava a vítima e olhava. Então tinha uma necessidade de olhar para a vítima. Olhar para quem? Para a mulher. E em cima dessas situações, a gente começou a ver o quê? Ele mudou de perfil, ele começou a matar prostituta, garoto de programa, moradores de rua, ou pessoas em situação de rua. Em janeiro de 2015, eu estava na Argentina fazendo mestrado, e na época eu já estava discutindo isso, e depois com mulheres. E aí eu falei para o doutor Eduardo, se a gente não parar esse caso, a polícia não barrar, ele vai começar a matar idoso. Por quê? Porque o crime é igual um videogame.
A partir do momento que você passa por uma fase, você superou aquela ansiedade, você procura algo novo. Sim, E era isso que tinha sim. envolvido. A polícia começou a concentrar em alguns pontos e começou a fazer, nesse caso, algumas blitz de forma camuflada, olhando ali, vendo quem estava trabalhando, e a polícia civil, através dos papiloscopistas, dos peritos, teve algumas fotos e viu que tinha uma característica física bem típico dele. Então ele sempre passava os crimes eram em um determinado horário, e eu falei para ele, esse horário é o horário que não está no trabalho, é quando ele sai do local do trabalho, porque ele sai do estresse, ele tem que cometer o crime para tirar o estresse. Mas antes disso, ele vai passar pelo local para ir para o trabalho. Então, nesse ponto, começou a se montar barreiras. E eu não vou falar qual que foi a variável, porque o Dr. Eduardo Parra passei por uma ordem divina, ordem de sorte, ou competência da polícia, as variáveis não são detectáveis. Uma equipe de homicídio conseguiu detectar, naquele momento, uma moto com as mesmas características que tinha sido pega por fotos. Mas o importante foi, o Profile Criminal, ele detectou os locais que ele passava, Geographical Crime, através de um programa chamado Dragonet. Que legal, que legal. Leonardo, parabéns mais uma vez, nosso tempo realmente encerrou. Eu queria te agradecer mais uma vez. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Estou ansioso pela sua palestra para assistir lá depois de editada. O nosso editor já está trabalhando nisso aí. E, novamente, será sempre bem-vindo aqui na live, nas nossas conferências aí. Só despede do pessoal aí e a gente vai encerrar a live. Muito obrigado a todos os alunos. Um abraço aos alunos da Dalmas que acompanhou, aos alunos de todo o Brasil. Muito obrigado, Walker, por essa oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Cara, você foi show, uma competência em pessoa, e convido a todos a fazer esse congresso. E qualquer coisa, é só me seguir aí, Leonardo_F_Faria, que eu vou estar respondendo. Um grande abraço a todos. Beleza, pessoal, já segue eles aí, depois vou deixar o canal deles aqui também, já marcá-los, já seguem, que são produtores de conteúdos muito bons aqui, tá bom? Pessoal, foi um prazer enorme, agradeço a todos a presença, né? Vou gravar essa live, vou disponibilizar depois posteriormente lá no YouTube também. Mais uma vez, obrigado ao Rodrigo também, uma excelente explicação, uma excelente explanação do assunto, e nos vemos na próxima live, sem dúvida alguma, tá bom? Um abração enorme, pessoal, tudo de bom. Abraço, tchau, pessoal. tchau, até mais. Até mais.